tá aqui, a Eliane está completamente disponível para essa live, que é um tema super interessante, pertinente, e a Eliane pode falar sobre isso com muita propriedade, porque ela viveu ativamente, né? Ela viu isso. A Eliane é jornalista, é PhD em comunicação, é dramaturga, então é uma pessoa que tem uma movimentação intelectual e é uma mulher, né? Na década de 70, poucas mulheres tiveram um papel social na comunicação tão intensos como o da Eliane. Então eu queria saber como foi para você, como você viu, como você experimentou, como foi o feminismo na década de 70 e 80, e como é que você está vendo esse desfecho aí desse movimento? Mas vamos lá, vamos começar. Esse tema, feminismo, é um tema extremamente abrangente, né? E, além disso, tem toda uma movimentação em torno da mulher já há muitos anos. Né? No século XIX, a coisa começou a esquentar em cima do feminino que não existia. E é, esse todo, daquela época do século XIX, final do século XIX, início do século XX, já começou a haver uma movimentação muito forte da mulher em relação ao voto, ao sufrágio. Né? Ela queria participar também, da, não só do momento político que ela estava vivendo, mas também socialmente, de todas as necessidades que ela sentia como ser humano, né? Alguns benefícios voltados. Bom, então a coisa começou mais ou menos por aí. Eu vou falar um pouco também da minha experiência, tá? Falar da minha experiência, eu acho que é bom começar por aí. Na década de 60, 70, que eu era muito jovem, mas tive muita sorte. Então, eu acho até interessante começar por aí. Eu me tornei feminista aos 3 anos de idade. Eu tenho uma cena que eu carreguei a minha vida inteira. O pai era um alcoólatra, e muito agressivo, muito violento. A cena que eu assisti da violência dele, assim, de cara, que eu consegui compreender, eu tinha 3 anos de idade. E aquela cena da violência dele em cima da minha mãe foi definitiva para a minha vida. Eu acho que naquele momento eu me tornei feminista, entendeu? Foi a minha relação com meu pai manchada por essa cena. Mesmo mais tarde, mais consciência de si, mudado alguma perspectiva na vida dele e tivesse feito comigo um trabalho que eu considero até bom, porque ele me abriu a mente para muita coisa, mas sempre a minha relação foi borrada por essa cena. Então, eu fui criada em colégio de freira, de Ipanema, freiras italianas, colégio São Paulo, morava próximo do colégio. A minha mãe e meu pai eram desde árabes, e a família árabe é muito protetora, mas ao mesmo tempo muito controladora. Então eu tive uma infância complicada, uma adolescência menos complicada, porque encontrei fora de casa, com um grupo de amigos, uma espécie de alento, né? Eu conseguia interagir com eles a ponto de a minha formação social passar dos amigos dentro da minha casa. Então, eu fui aquela criança e adolescente de classe média, zona sul do Rio, morava em Copacabana, no posto 6, fronteira com Ipanema. Meus pais tinham um certo poder aquisitivo, não eram pobres, não eram ricos, mas eram remediados. De uma classe média que não tinha, eu não era filha única, não tinha problema de financeiro nenhum. E a minha estrada, nesse período, nesse momento, é muito mais uma estrada de autoconhecimento e de perdão. Muito cedo eu aprendi a perdoar pais. Eu tinha uma visão crítica deles, mas achava que eles estavam fazendo o melhor possível.
Então, a partir daí, eu me casei com 20 anos, muito jovem. A pessoa que eu me casei era uma pessoa complicada, mas eu queria casar da minha mãe. Saí casada, porque naquela época eu só saía casada, não tinha jeito. E o tal do marido, coitado, ele era deficiente, né? Porque todos os homens daquela época eram deficientes mesmo. Eram crianças grandes, maturas, sem recursos, sem entendimento de nada. Para eles, a mulher era aquela mulher que ficava em casa. Eu trabalhava como professora, nunca deixei de trabalhar. Então, eu tinha o meu dinheiro. Havia toda uma relação de dominação da parte dele em cima de mim, porque ele tinha aprendido com a mãe dele, coitada, tinha aprendido com o pai. Então, eu chegava em casa, queria comida, queria a roupa, queria uma série de coisas que eu dava até, né? Porque eu também era alienada da minha condição. Eu também tinha aprendido com a minha mãe a ser não submissa, mas ser subjugada, que é diferente, né? Uma coisa, quando você entende que você tem que ser inferior ao outro. O subjugado não, ele é inferior contra a vontade, que era o que eu sentia, né? E aí eu tive a sorte de encontrar a professora primária, que era uma excelente professora, porque era muito criativa. Então, eu levava para a sala de aula liquidificador, levava jornal, as crianças levavam farinha, e a gente trabalhava muito com papier-mâché, fazia coisas, né, geográficas, a gente estudava história, geografia, tudo em cima daqueles mapas que a gente fazia. E isso era uma revolução na escola, nem sempre a escola aceitava isso. Mas uma pessoa, uma mulher, para mim, falou assim, ela é diferente, eu vou me aproximar dela. E chegou perto de mim, Tereza. Tereza era casada com João Saldanha, na época, morava em Ipanema, perto de mim, e falou para mim o seguinte, eu quero te apresentar uma professora fantástica, vai amar. E, a partir daí, eu comecei a frequentar a casa dessa professora, Regina Werneck, excelente professora, mas, ao mesmo tempo, uma excelente artista plástica. E começaram a haver reuniões da Regina Yolanda. Essas reuniões, primeiro, eram reuniões que a gente estava estudando a comunicação, dos meios de comunicação, aquela coisa toda, e, de repente, o nosso papo mudou para a mulher. Isso, a gente estava no meados da década de 60 e começamos a estudar a mulher. Eu era muito criança. Aquilo foi, para mim, uma revelação. Né? Eu comecei a entender o que era feminismo. Começamos a ler O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, começamos a ler a Beth Friedan, né? E aquilo abriu a minha cabeça de tal forma que eu não tinha como. Fiquei um ano, me levei um ano calada, só ouvia aquela coisa falando. Lia os livros e aquilo me assustava, porque eu era aquilo que aquelas mulheres, que a Simone de Beauvoir e a Beth Friedan estavam falando de mim. E aí eu comecei a acordar, a despertar e comecei a entender que eu fazia parte de um movimento muito mais interessante, muito mais profundo, e que eu estava revolucionando, sim, porque eu estava fazendo parte de um movimento maior. Veio maio de 68, que teve a grande queima de Tiãs, que, na verdade, não queimaram Tiãs. Era um concurso nos Estados Unidos de Miss América, e que as mulheres feministas começaram a se organizar naquele momento e foram para esse pavilhão, o concurso de Miss América, que era toda uma estrutura baseada na beleza da mulher, na sexualidade da mulher, essa coisa toda. E ali elas tiraram os próprios sutiãs, tiraram tudo aquilo que era opressor para a mulher e jogaram nos pavilhões todos da América. Isso foi uma reação muito grande na mídia internacional, e elas eram porta-vozes daquilo que eu estava sentindo. Então, a década de 60 foi uma década tumultuosa, já com transformações muito grandes. E mesmo com a ditadura militar, por incrível que pareça, a ditadura militar começou em 64,
ela piorou, quer dizer, ficou mais opressora na década de 70, principalmente com Médici, na época de 72, 74. Mesmo assim, né, um movimento muito forte, impossível de ser controlado a partir do feminismo. Então, para você ter uma ideia, em 1960, 60% da população era casada no civil e no religioso. As relações que os homens mantinham com as mulheres eram as relações tradicionais. Casavam na igreja com aqueles véus enormes, uma cauda comprida. Eu passei por isso. Eu fui na igreja com um véu enorme, não uma cauda comprida, porque eu não gostava de cauda, mas havia toda uma moral da família, a boa moral e a boa família. Que, aliás, hoje em dia, o pessoal todo da bancada evangélica quer manter, quer retornar a essa boa família. Bom, a moça de família se manteve com o modelo das garotas de 1950. Só que teve uma revolução que vai além também do próprio feminismo. Houve uma revolução nos costumes a partir da década de 50 também. Eu me lembro que eu comprava, por exemplo, os discos do Elvis Presley, escondido da minha mãe, e ficava escondida no meu quarto ouvindo. Era considerado uma música perigosa para as meninas bem-nascidas. Então, porque ele rebolava, porque o Elvis rebolava, não se entendia por que um homem rebolava daquele jeito. Então, a questão, por exemplo, LGBT que nós temos hoje, com a abertura toda, naquela época era impensável, né? Então, você vê que, por exemplo, um artista não podia rebolar, então imagina um homem que não fosse artista. Bom, deixa eu passar aqui. Bom, então, havia toda uma série de moralidades da época, né? Baseada na menina virgem, que ser virgem ao casar, dá para deixar de ser virgem. Havia um controle muito grande das famílias na época, em cima da virgindade da mulher, da menina, e uma série de... da Igreja Católica era muito forte nesse período. Então, a questão, por exemplo, desde o século IV, que a Igreja Católica resolveu fiscalizar a sexualidade feminina. A Igreja percebeu que o homem ele era muito sensível ao sexo feminino, à sedução da mulher em cima do homem. Então, criou-se todo um pecado em cima da mulher, principalmente dos órgãos genitais femininos, para que houvesse um controle muito grande. Criado o pecado, cria-se uma forma de resolver o pecado. Essa é a verdade. Então, o que aconteceu? Aconteceu que durante séculos e séculos e milhares de anos, as mulheres passaram a ser controladas pela igreja, pelo Estado, homem, pelo machismo, pelo paternalismo, pelo patriarcado, entendeu? Então, havia toda uma conjuntura social que demorou séculos e que as mulheres se colocavam muito à margem do processo social, do processo político, do processo do seu próprio corpo, da sua própria identidade, do seu próprio encontro com o seu próprio corpo. E isso, de uma certa forma, continua até hoje, né? Até hoje, a gente tem dificuldades, por exemplo, a questão do aborto, que já deveria ter sido resolvida há muito tempo, é porque nós estamos num país muito conservador, extremamente conservador. E, ao mesmo tempo que é um país conservador, é um país reacionário, é um país que dificulta qualquer tipo de avanço em relação à mulher ainda, que está conseguindo, de alguma forma, uma certa abertura por causa do pessoal da LGBT, que está fazendo essa abertura, e esse movimento feminista ele está muito precário, né? Ele foi muito jogado a escanteio, porque coisas mais importantes estão sendo colocadas
de forma emergencial. Então, quando eu cheguei, por exemplo, no feminismo da década de 70, a gente fala de um feminismo de classe média, né? As mulheres negras, por exemplo, na década de 50, 60, 70, 90, 2000, 2010, 2020, elas sempre trabalharam, elas sempre utilizaram o seu corpo como forma, da maneira como elas quiseram. Não havia, né, nas camadas mais populares, digamos assim, um controle maior, porque a negra já era considerada puta, de qualquer maneira, né? Então, a negra servia de engenho como uma puta, né? Então, quando tinha vontade de descarregar os seus pernos, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma negra. As indígenas também. Então, a negra, as indígenas sempre foram consideradas, não eram consideradas mulheres, eram consideradas coisas, né, que podiam ser usadas à vontade. Então, quem era considerada mulher, que era a mulher branca, né, essa passou realmente por maus bocados. Então, nessa época, aconteceu muita coisa na década de 60, 70, foi o estopim de uma grande revolução feminista séria, né? A gente começou com o sufrágio, né? A conquista do Getúlio, em 1932, a mulher começou a exercer o seu direito de voto. Então, a partir de 1932, começou a haver um avanço, digamos assim, na questão da mulher. Muito lento, lento até demais. Então, chegou na década de 60, aí de 68, o que mudou nesse período? A pílula anticoncepcional em 1962, que foi a grande libertação da mulher. Eu me lembro que eu era garota e a minha menstruação era um horror. Ela ficava 10 dias, eu passava mal, vomitava, tinha dor de cabeça. Aí eu fui ao médico e ele me receitou pílula anticoncepcional. E eu era jovem. E eu comecei a tomar, melhorei muito. Eu adoro pílula anticoncepcional. Na minha vida inteira, nunca tive trombose, nada disso. Então, eu acho que isso também é uma de controle, né? Controle médico, né? Vamos ver sobre isso em algum momento. Então, a pílula me libertou, como libertou a maior parte das mulheres. Então, começou a haver o famoso amor livre, né? O Woodstock, que é muito conhecido. Eu mesma, né? Tinha acabado de separar do marido, porque ninguém ia conseguir viver com um marido que me oprimia depois de ter passado pelos encontros que duraram 3 anos, com a Regina Holanda, com a Lígia Boa, que é uma grande escritora, com a Teresa Saldanha, na época era Saldanha, hoje é Bulhões, e Fanny, que era uma outra amiga nossa, e Ana Godoy. Depois que passei por esse curso, digamos assim, histórico na minha vida, de mulheres muito interessantes, muito mais velhas do que eu, era muito jovem, que me ensinaram a ser mulher. Então, eu aprendi a ser mulher. Eu virei através de outras mulheres. Não foram os homens que me tornaram mulher, foram as mulheres que me tornaram mulher. Então, depois de separar do marido, o que aconteceu comigo? Anticoncepcional, solteira. Eu acho que houve uma liberação muito grande da mulher a partir também do carro. O carro, eu tinha um carrinho, e esse carrinho me levava onde eu queria. Não precisava de homem para isso. Entendeu? Eu não precisava de um cocheiro batendo cavalo. Não precisava de ninguém para lugar nenhum. Então, eu entrava no meu carro, saía para onde eu queria, tomava minha anticoncepcional e transava com quem eu queria, sem o risco da gravidez. Então, a mulher passou a ter liberdade sexual muito grande porque não tinha mais o fantasma da gravidez. Eu acho que isso foi a grande revolução feminista. Não foi o feminismo, foi a pílula anticoncepcional que ajudou o feminismo a fazer a grande revolução.
Aí a sociedade mudou. Não foi só o feminismo que mudou a sociedade. As mulheres, aquelas que não eram feministas, elas entenderam que elas não eram mais procriadoras só. Né? Elas entenderam que podiam enfiar o nariz onde elas quisessem. Então, em vez de ter só filho, o que aconteceu? Começaram a ir para as faculdades, começaram a estudar, começaram a ir para o mercado de trabalho, começaram a se desenvolver como seres humanos, entendeu? E começaram a discutir a sua própria. Então, o feminismo, na verdade, ele é muito silencioso. Teve grandes passeatas, os grandes encontros, teve tudo. Mas a substância maior do feminismo foi o silêncio. Mulheres como eu que começaram a ir para o campo de trabalho, mercado de trabalho, foram para a faculdade, fizeram mestrado, doutorado, fizeram o que quiseram da vida. Tiveram filhos também, porque queriam ter. No meu caso, eu tive 2 filhos maravilhosos, porque eu queria ter. Ter filho, eu parei. Eu tive filho na hora que eu quis, na hora que eu pude, já com 30 anos de idade. Então, eu passei a minha década dos 20 livre, leve e solta, o que é muito bom. E não tinha nenhum homem para mandar em mim. Então, se eu casasse, se eu quisesse alguém do meu lado, seria realmente um companheiro, como aconteceu. Eu tive 2 excelentes companheiros, que são meus amigos até hoje. Então, por aquela história de depender para sobreviver, né? Eu tinha o meu emprego, eu era jornalista. Eu tinha problemas, sim, com o Estado, né? Porque durante a ditadura militar, sendo mulher, sendo homem, sendo o que fosse, se você escrevesse alguma coisa, você ia ter problemas, que era o meu caso. Eu era jornalista, trabalhava no Jornal do Brasil, trabalhava no Opinião, Movimento, que eram jornais de esquerda, trabalhava no Jornal de Ipanema, porque era um reduto que eu conheci antes, conheci praticamente muita gente, a Leila Diniz fazia parte do meu repertório de pessoas. Então, a ditadura, eu acho que o feminismo serviu muito na ditadura como resistência. Então, nós tivemos aqui um feminismo no Brasil, um feminismo de resistência à ditadura também. E as mulheres falaram alto nessa época, né? Houve até muitas marchas das mulheres para o retorno da democracia, que é uma foto famosa da Norma Bengel, acho que era Norma Bengel, 5 mulheres assim, eu tenho até essa foto guardada, que eu acho linda, e que essas mulheres, que eram artistas, que eram pessoas mais consequentes, elas batalharam pelo retorno da democracia. Nós tivemos uma ditadura de 22 anos, horrível. A educação nas escolas foi muito alterada, inclusive as cidades passaram a ser também controladas. Então, a educação, nós estamos hoje vivendo os filhos da ditadura. Entendeu? Hoje, tirando, digamos assim, o convívio, né? Tendo um convívio agora com os filhos da ditadura. E está triste, né? Os filhos da ditadura são pessoas que tiveram muito pouco acesso à informação, à informação de qualidade. Então, essa... Deixa eu passar aqui, porque está complicado. Vou dar uma andadinha aqui. Bom, então, antes de haver essa revolução toda, o patriarcado ainda estava muito efervescente, né? A mulher vivia para o homem. Tanto é que, até 1962, anteontem, né, a mulher não podia ir fora sem o consentimento do marido ou do pai. Então, essas coisas a gente tem que relembrar, porque as gerações elas encontram essa liberdade sexual, essa liberdade da mulher trabalhar, essa liberdade de ir para as faculdades, e não entende que isso foi uma conquista muito batalhadora durante muitos anos. Então, em 1962, a mulher não podia trabalhar se tivesse o consentimento
ou do pai. A mulher não podia ir para a faculdade se não tivesse consentimento do marido ou do pai. Quer dizer, houve também uma transformação no Código Civil que ampliou os direitos da mulher, a partir mesmo dessa briga, né, feminista, para que esse tipo de ampliação alcançasse ela, alcançasse suas e que ela tivesse a oportunidade de estudar, sim. Você sabe que tem países que até hoje não pode estudar, né? Ela fica à mercê dos homens. Quer dizer, uma coisa complicada. Enquanto isso, né, o que nós temos? Nós temos toda uma conjuntura em que a mulher negra se escreve de forma completamente diferente das mulheres brancas. As mulheres brancas sempre serviram de modelo para qualquer tipo de mulher, porque era importado, né? Então, aqui, não é só no feminismo que as mulheres brancas servem como modelo europeu. Na arte, a nossa arte ela é europeia. Você tem consigo toda uma bagagem europeia, classista, de grandes revoluções na Europa. Aqui mesmo, eu tenho até um artigo sobre isso, muito interessante, em que a gente não tem uma arte realmente brasileira como nós temos pontuais, mas não temos verdadeiros movimentos artísticos nacionais. Né? Desde, claro que a Semana de Arte Moderna é um dos movimentos, mas a partir daí, depois daí, quais são os movimentos importantes? Raríssimos, não tem praticamente. E São Paulo, que tem um reduto maior de artistas, ainda tenta fazer uma coisa ou outra. Toda a nossa busca pela arte, ela passa pelo crivo da Europa, daquilo que veio anterior a nós. Então, você quer tomar um banho de cultura, você vai para a Europa, porque lá tem cultura. Aqui nós não temos cultura, não temos budismo, não temos cultura do negro, não temos cultura de nada. Entendeu? O que a gente tem? Uma cultura importada, né, em que a gente vai ao museus, aqui muito decadentes, inclusive, assimilar uma arte que não é nossa. Então, nosso modelo de Estado é o modelo europeu, com pequenas alterações piores ainda do modelo americano. Entre os séculos XV e XVIII, era um imenso campo. Tá? 80% a 90% da população brasileira vivia no campo, não vivia nas cidades. Então, havia as mulheres e os homens trabalhavam no campo, na mesma jornada de trabalho, horas intensas, sol a sol, e não havia nenhuma discussão a respeito se elas eram respeitadas, se elas eram discriminadas, porque não havia isso. As mulheres, e até o século XVIII era um grande contingente de mulheres, elas eram, digamos, companheiras de trabalho dos seus homens. Não havia uma discriminação da mulher. Tá? Essa discriminação começou exatamente com a ação de mulheres brancas europeias, que aí se formou uma caixa de classe média, já alta, de mulheres que queriam os mesmos direitos que os homens, ou pelo menos ampliar os seus direitos. Mas isso não havia, em termos de Brasil, no campo, nem mesmo nas mulheres indígenas, não havia essa diferenciação. Não havia nada disso. E nós temos hoje uma questão, né, do negro, né? Não só a mulher negra, mas também o homem negro. E os dois, tanto a mulher negra quanto o homem negro, dependendo de escolaridade, dependendo da parte econômica, se eles têm algum recurso, não são miseráveis, há também um conluio aí, companheirismos, diferente mesmo branco.
Por quê? Porque o negro, o homem negro, ele é muito explorado, ele é muito usado, ele é morto a todo momento. Crianças, adolescentes, né? O Estado é que é a maior parte responsável pela população negra, pela morte da população negra. E desde a época da escravatura, que as mulheres escravas e os homens escravos, eles eram companheiros também, negros companheiros. E não eram coitadinhos, tá? Nunca foram coitadinhos. Enfrentavam situações complicadas, situações difíceis, mas eles aprenderam a tirar proveito também em alguns momentos. Por exemplo, a escrava, ela aprendeu coisas que eram necessárias para a mulher branca. Né? Ela aprendeu a ser parteira, aprendeu a cozinhar, aprendeu a cuidar de cavalo, que servia tanto à mulher branca, e também ao senhor de engenho. Tinha muitos conflitos na época, claro, exploração também do ouro no século XVIII, e as mulheres começaram a furtar e a procurar ouro, as escravas, inclusive. E elas começaram a ter dinheiro, e elas começaram a ter fazendas, e começaram a ter escravas, que eram respeitadas de uma certa forma por elas, a condição da identidade. Né? Então, muitas se tornaram grandes donos de terra. E nesse momento é que a gente percebe que essa questão do feminismo no Brasil, ela não é borrada pelos mesmos interesses do feminismo europeu, por exemplo, os mesmos interesses do americano. Consome muito livro americano que fala do feminismo, consome a Simone de Beauvoir, que é francesa, entendeu? A gente consome muito desses livros. Nós temos hoje em dia uma bibliografia extensa de mulheres brasileiras que estão começando, principalmente na academia, estão começando a analisar, questionar, influir no feminismo. Uma delas, muito é Mari Delvey, deixa eu ver o nome do livro, que ela faz uma abordagem, tem o Caliban e a Bruxa, que é muito bom, que eu li também, e tem Gentes e Guerreiras, Mary Del Priori, que é excelente porque fala muito da história da mulher no Brasil. Ela pega a história da mulher no Brasil, e é muito interessante, porque ela pega o colonialismo todo, ela pega a influência portuguesa, ela pega a resistência das mulheres indígenas, ela pega a resistência das mulheres negras. Um apanhado muito bom, eu gosto muito dela. Bom, passados 15 anos do surgimento da pílula, que foi em 2002, eu acho que foi a primeira pessoa a tomar pílula no país. Eu estava tão ávida de me libertar de tudo, que eu acho que fui a primeira. As taxas de natalidade passaram a cair muito em relação às décadas anteriores, né? Mudança de comportamento na classe média brasileira, que tinha cada vez menos filhos. E essa transformação estava relacionada com os anticoncepcionais orais. Né? A ciência avançava, o desenvolvimento econômico cheava, mas a pessoal de baixa renda, por exemplo, teve um aumento de 70% nas famílias de baixa renda, em comparação com as famílias de classe média, brancas e chamadas ricas. E teve também um outro dado que eu acho muito interessante: mulheres não queriam mais parir com dor. Né? Então, houve um desenvolvimento da cesariana muito grande, as mulheres estavam a cesariana, não queriam mais parir com dor, elas não aceitavam mais essa condição que a Bíblia havia levantado, né, que a mulher tinha que parir com dor, e aí vem todo aquele ornamento das igrejas, não, tem que parir com dor, tem que sofrer, e eles queriam mais isso. Isso faz parte do movimento
feminista, né? Então, a dor ficou no passado. As mulheres faziam cesárea, tinham seus filhos, ficavam felizes, não pariam com dor e a vida continuava. Claro que houve um movimento do parto normal, né? Do parto comum. Todo um movimento, dizendo que a mulher foi feita para isso, não sei o que, não sei o que. Mais ou menos, né? Eu acho que cada caso é um caso e você tem o direito de escolher o que você quer para o seu corpo. Mulheres querem continuar fazendo cesárea, que continuem. Se quiserem ter parto normal, que façam. Se tiverem facilidade, tem muita mulher que tem facilidade para o parto normal, ótimo. E tem mulheres que têm dificuldade. Então, existem opções. Mas essa questão foi muito interessante, porque fez parte de todo o movimento feminista a negação de um tipo de mulher que sempre foi submissa às igrejas, principalmente às igrejas. O Gilberto Freire, né, educador fantástico, ele chamou atenção para o papel sexual desempenhado pelas mulheres, reproduzindo um ditado popular, branca para casar, mulata para fuder e negra para trabalhar. Então, era mais ou menos isso que estava no imaginário masculino da época, né, do patriarcado. Branca para casar, mulata para fuder e negra para trabalhar. Que demorou bastante tempo. Eu acho que na época, por exemplo, recente, a mulata sempre teve esse estereótipo da mulher para fuder, né? Daquelas mulatas de Sargentelli, que fazia parte na televisão, né? A gente via Sargentelli, quem é mais velho sabe do que eu estou falando. Então, eram mulatas com uns bundões grandes, com os peitos enormes, e eram próprias, né? A própria mídia incentivava esse tipo de mulher, dizendo, olha, mulata é para fuder. Quer dizer, comprovando o ditado popular. As iam prostitutas, né, no imaginário, mulheres aptas à fornicação em troca de alguma coisa. Então, até hoje, eu acho que a mulher negra sofre muita discriminação, uma série de motivos, assim como as indígenas, né? Como objeto sexual. As mulatas, as negras, as indígenas, tudo aquilo que não é mulher branca sofre muita discriminação. E hoje em dia também, eu acho que está havendo um retorno muito forte do patriarcado, não no sentido como a gente conheceu no passado, mas há hoje, eu acho, a ação principalmente promovida pelas igrejas evangélicas, de que a mulher é do lar e o homem é da guerra. A mulher tem que ficar em casa, ela precisa ser o porto seguro desse homem que sai para trabalhar e traz provento para casa. Isso é uma coisa muito antiga. Nossos avós, bisavós, elas viveram assim. Tanto é que você pega foto daquela época, a mulher não sorri, a mulher não pode rir. Imagina uma mulher rindo naquela época. As fotos, todo mundo sério, com cara fechada, principalmente as mulheres. Então, a mulher que ri, naquela época, era encarada como prostituta. Eu mesma sofri isso na escola de freiras. Eu fui expulsa uma vez porque estava rindo. Entendeu? Aí a minha mãe achou aquilo, né? Como ela estava rindo? Fui expulsa porque estava rindo. Então, eu tinha que ser muito séria, tinha que andar com a mão para trás, a outra para frente, né? E não podia rir. E isso é recente, né? Não sou tão velha assim. Recente, quer dizer, isso é o quê? Década de 60, 50? 50, 60, por aí. Apesar do meu pai ter tido as dificuldades dele, ele teve sempre uma visão muito política, principalmente dessa coisa religiosa que querem, de alguma forma, condicionar todo mundo, não só as mulheres, né? O homem tem que ser o provedor sempre, a mulher ser o esteio do homem, tem que ficar em casa cuidando dos filhos, em nome de uma família, né? E essa família sempre é desestruturada, porque a mulher nunca vai realizar os seus sonhos, as suas necessidades, e o homem vai sempre ser prejudicado, porque se ele não trouxer o problema, o que vai acontecer com ele?
Se ele perder o emprego, fudeu, né? Perdeu o emprego. E agora? Vai fazer o quê? Vai se suicidar, vai se matar, ou então vai descontar na mulher, né? Que é o que acontece muito. Então, eu acho que o massacre é dos dois lados. Eu não vejo hoje o feminismo sozinho. As mulheres não podem continuar fazendo um feminismo isolado do homem. Eu sinto muito. Como está havendo grandes conquistas LGBT, enormes conquistas LGBT, e tem muitos homens envolvidos, homossexuais, transgêneros, essa coisa de gênero, essa coisa, eu acredito que os homens estão vindo também para esse encontro com a mulher, através desse movimento LGBT. É LGBTQI+. Então, está todo mundo envolvido. É muita gente. E aí a gente tem as lésbicas que não se aceitam como feministas, porque elas dizem que não lidam com os homens. Mas elas se esquecem que as conquistas que nós fizemos, nós mulheres, incluem elas. Né? Elas votam. Né? Não são mais obrigadas a ficar em casa, elas podem ir para a faculdade. Então, elas têm que perceber, as lésbicas, que elas fazem parte desse movimento. Então, talvez com esse movimento LGBTQI+, a gente traga os homens também para a nossa questão. Por quê? Se o feminismo continuar sendo só uma coisa de mulheres, está fadado a... Porque a questão do aborto passa pelo bem. Então, se você trouxer um homem para essa visão de um novo momento da humanidade, nesse momento, criando uma oportunidade de mudar tudo, porque nós já passamos por situações muito complicadas. Nós temos uma consciência hoje que nos leva a dizer: você é meu parceiro. Né? E você sendo meu parceiro, se você é realmente parceiro, você tem que ir comigo, lutar pelas coisas, pelas nossas coisas, que fazem parte de um conjunto de necessidades que não são só da mulher. Por exemplo, a questão do aborto. Uma gravidez indesejada, tanto para a mulher quanto para o homem também está envolvido nisso. Quantas meninas de 12 anos engravidam de homens que são obrigados a formar uma família com ela por causa de uma criança que... Alguns não, alguns saem correndo. Outros não, outros ficam. Porque desse outro impõe que ele fique para assumir a responsabilidade pela criança que ele gerou. Então, a questão do aborto não passa pela mulher, passa pelo homem também, que engravidou a mulher. Isso é uma discussão que tem que ser ampliada socialmente. Aí vem as igrejas e dizem: não pode, porque foi gerada uma vida, mas essa vida só vai acontecer com muitos e não no feto. Se a mulher sofrer um aborto espontâneo, não vai ter nenhuma. Né? Então, a vida ela só acontece no nascimento. Ela não acontece antes do nascimento. Pode acontecer milhares de coisas que podem impedir, inclusive, essa vida de acontecer. Então, eu acho que nós estamos hoje no feminismo nessa questão que abrange também o feminino. O que é o feminino? O feminino, essa nação toda, LGBTI+, é o feminino. É o feminino que aborda as questões da mulher de forma diferenciada. Aborda a questão da mulher de gênero e identidade de forma diferenciada. Então, se você tem, por exemplo, são várias categorias, né? Hoje, você tem a drag, você tem travesti, que não é necessariamente um homossexual, você tem que é homem, mas é homem, ele não quer ser mulher, você tem enorme, tem as lésbicas, tem os cis, né? Que são as pessoas ditas normais, né? Os cis. Pode mais falar: a fulana ela não é gay, ela é normal. Não, ela é cis. Você não pode dizer que a pessoa é normal, porque o gay também é normal. Né? Então, a questão da normalidade aí também tem que ser discutida. O que é isso? Né? E tem o pessoal também, né? Não sei se ouviu falar, QUER,
E é o pessoal estranho, que é o pessoal esquisito, né? Que é o pessoal que não se enquadra em lugar nenhum. Não se enquadra nem na dicotomia homem-mulher, nem com drag, nem com isso, nem com aquilo. Não se enquadra, são os estranhos esquisitos. Que, aliás, é um movimento forte, que eu acho muito interessante. Bom, então aí você tem nessa confluência de interesses, de necessidades muito próprias, muito até individuais, né? Não o reconhecimento do outro, mas o reconhecimento de si. Quem sou eu? Quem sou eu dentro dessa estranheza minha? O que eu quero da vida? Qual é a minha posição? Qual é a minha... Da onde eu saí, para onde eu vou? Entendeu? O que eu vou fazer com isso que aconteceu comigo? Eu não sou essa, não sou nem homem nem mulher. Eu também não sou drag, eu não sou isso, não sou aquilo, não sou lésbica, né? Não sou nada. Ou então sou tudo. Mas essa questão, eu acho que está abrindo a possibilidade de trazer os homens, bem os héteros, os homens héteros, os cis, né, para esse movimento, que é amplo hoje em dia. Ele não é só uma questão da mulher, todos. Né? O que todos querem? Viver em liberdade, viver felizes, né? Viver conquistando as suas necessidades, os seus prazeres, as suas alegrias, que é o que todo mundo quer. Viver bem, né? O bem-estar, é o famoso bem-estar. A universidade tem discutido muito essa situação toda, né? Antropólogos, psicólogos, comunicólogos, todo mundo está discutindo essa questão da identidade do gênero, que é a questão que está no momento atual reservando para as pessoas mais conscientes a necessidade de uma revolução social, mesmo que seja silenciosa, de um novo mundo, um mundo que aceite a diferença de forma que tanto o capitalismo quanto o racismo são engrenagens que o fascismo absorve, cria em termos de necessidades. Né? O neoliberalismo, o capitalismo, o racismo, tudo isso faz parte de uma engrenagem que pode ser modificada. Então, eu acho que a grande questão hoje também é uma questão que passa pelo social, passa pelo econômico, passa pela forma como nós queremos organizar o mundo e passa pelas nossas necessidades. O que nós queremos, dentro da nossa diversidade, alcançar. Então, se a gente consegue trazer os homens para essa discussão, você vê que está em pauta, desde o início do século XX, a questão do aborto, e até hoje não foi solucionado. Por quê? Porque as igrejas são, em parte, responsáveis, mas as igrejas são feitas por mulheres e homens, né? As mulheres e homens precisam discutir dentro das próprias igrejas. Eu sei que é muito revolucionário pensar que as igrejas vão fazer uma análise de si mesmas, né? Vão mudar as suas bagagens, os seus dogmas, as suas crenças. Muito difícil. Possível. Então, tá bom. Então, esse assunto é muito abrangente, né? Então, um pouco o que aconteceu. O direito ao voto foi em 1934, ele foi, né, começou em 32, terminou em 34. Na Europa, a luta sufragista se misturava à luta do movimento contra a exploração dos trabalhadores, isso também é muito interessante. Mas não significa que o pessoal de esquerda seja progressista. Né? Quando as sufragistas, quando o movimento feminista ficou mais forte, houve muito conflito das mulheres em relação a essa do capital,
da exploração dos trabalhadores. Elas queriam continuar dentro das suas classes sociais, né? Elas queriam continuar de classe média, porque foi uma revolução feminista de classe média que aconteceu. Mas, na Europa, por exemplo, havia uma luta do movimento operário contra a exploração, atuando através dos partidos de esquerda, socialistas, comunistas, essa coisa. Então, na América, deixa eu ver aqui, essa coisa também se tornou bem característica. E eu acho que a mulher só conseguiu aquilo que ela quis depois da libertação dos escravos, aqui no Brasil. Porque havia uma grande... Se o sufrágio universal era universal para todos, inclusive para os ex-escravos, então o negro, a mulher negra, iriam também votar. Quer dizer, logo depois que houve a questão, né? A Proclamação da República foi em 1889, 1889. E a libertação dos escravos foi em 1888. Um ano depois foi a República. Com essas questões começaram, né? Porque os negros, brancos, negros, mulheres e homens passaram a ter direitos, né? Começaram a trabalhar, a ganhar dinheiro, começaram a se resolver seres humanos e começaram a querer também disputar com os homens brancos o lugar que era direito apenas dos homens brancos, né? Então, eles queriam ter o direito eles queriam ter o direito de receber pelo seu trabalho, eles queriam ter o direito de votar, de iniciar na votação através dos seus candidatos, enfim. Então, nesse momento, no movimento negro, né, pós-escravista, ele facilitou muito o caminho das mulheres. Porque se os negros foram abençoados, digamos assim, né, com o fato, isso aconteceu muito depois, inclusive, mas com o fato de não ser mais oprimido mas de ser libertado para o sistema, a mulher também queria a mesma coisa. Se o negro pode, a gente também pode. Aliás, podemos muito antes que os negros, porque os negros nem tinham, né, até serem libertados. Nem alma tinham, não eram seres humanos, eram reconhecidos como coisas, né? Enfim. Está dando para acompanhar? Tá ótimo, tá muito interessante. O pessoal lá no YouTube tá achando super interessante. Tem alguma pergunta já, Ela, alguma coisa? tô olhando lá. Alguém já. Ah, tem uma pessoa fazendo uma gracinha aqui. A Falando o quê? Lili está falando que o seu argumento está excelente. Perguntou se tem uma pessoa aqui, tio Tobi, perguntou cadê os homens? Os homens não falaram. Perguntou sobre a louça. Já lavou a louça hoje? Ele queria falar com o homem da relação, por favor, mas nenhum homem se colocou. O som, eu perguntei se o som, enfim, tá legal. E é isso. Eliane, o pessoal está acompanhando no Instagram. A gente acabou, eu deixei lá uma mensagem de que a gente está no YouTube e as pessoas estão migrando para cá. Adorei a contextualização toda do feminino, está muito interessante. E eu queria. Eu vou te fazer uma pergunta, mas enfim, eu acho que você já respondeu ela, né? Você já contextualizou o movimento feminista atual, você falou sobre a questão das lésbicas e de toda essa pluralidade de gêneros, né? E de como a sociedade tenta lidar com tudo isso, porque é tudo bastante autêntico, né? E eu gostaria que você compartilhasse algo com a juventude sobre essas questões. Você também já colocou no teu argumento, né?
algumas questões de como é necessário reconhecer tudo que foi feito até agora. Mas especificamente, o que você podia compartilhar com a juventude sobre o feminismo e sobre o feminino também? Eu acho o seguinte, que a juventude hoje, ela não teve formação necessária para entender o que é o feminismo. Então, eles qualificam da forma mais leviana possível, porque não sabem o que é, de coisa de mulher, coisa que mulher que vive à mercê do marido, que, enfim, eles fazem uma mistura danada. Há uma necessidade. Por que a coisa do feminismo empacou? Né? Eu acho que há uma necessidade de educação. Aliás, educação de tudo. Né? Nós estamos vivendo num momento em que o país não tem educação. Eu acho que, por exemplo, os representantes que nós colocamos hoje no eles não nos representam, pelo menos não me representam. Então, por exemplo, a Dilma, a primeira presidenta do país, né? Cadê o movimento feminista quando essa mulher começou a ser vilipendiada, escorraçada, maltratada? Quando os homens começaram a botar nos seus carros, a Dilma com a buceta e enfiava o negócio de gasolina nos carros. Aonde estava o movimento feminista? Era a primeira mulher a ser colocada no poder no Brasil. O PT fez um trabalho excelente. O PT tirou da linha de miséria milhares, milhões de pessoas. A mídia sempre esteve contra o PT exatamente por isso. Só que as pessoas, em geral, não entendem. Porque, primeiro, não tem educação. Não tem educação política, inclusive. Não tem educação espécie. Apenas reproduzem aquilo que o pai falou, o tio falou, a avó falou, e a professora, que é também desqualificada, falou. Tá? Então, nós não temos educação de qualidade, essa que é a verdade. Muito menos uma educação que visa a menina, ensinando para ela o que foi, o que está sendo, inclusive, o feminismo. Para que serve isso? Não ensinou para o menino também, porque o menino precisa aprender. Até poder respeitar a mulher, que vai ser a menina que vai ser mulher mais tarde, precisa compreender os movimentos sociais de proteção, não só em relação à mulher, mas em relação a ele também. Ele faz parte do texto. Ele não está sozinho, não está separado de tudo. Não é porque ele é homem que ele está fora de uma situação em que as relações entre homens e mulheres precisam acontecer de forma harmônica e não violenta. Então, nós temos hoje uma quantidade enorme de mulheres assassinadas pelos homens. A cada 20 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 2 dias, uma mulher é assassinada. Como assim? Como assim? Como assim? Não vou entender. O que é? O que houve? Falta de educação. Educação mesmo, educação de base, educação de olhar o outro, de perceber o outro e não só a si mesmo. Quem é o outro para você? Né? O outro é só objeto sexual, objeto da sua violência? Como assim? E isso é para ser desde o garotinho de 3 anos, que eu tive essa consciência aos 3 anos, então a criança pode ter consciência aos 3 anos. Foi aos 3 anos que eu descobri que eu era feminista, então o outro também pode descobrir. Então é o seguinte, cadê as informações que deveriam estar na escola? Fizeram um escândalo danado para escola sem partido. A escola nunca teve partido. Nunca teve partido. Nunca teve nenhum partido nas escolas. Como assim? Escola sem partido? É loucura. Aí a Maris diz que o feminino é azul, como é que é? Rosa. Aí o masculino é azul. Quer dizer, está perdendo tempo, está perdendo ônibus das pessoas, né? Porque ela não tem nenhum. Com isso. Então, essa questão política é séria, porque é através da questão política que a educação acontece. Todos nós somos seres políticos, tá? Não tem como fugir disso. Eu não gosto de falar de política, é idiota. Claro que vai fazer política porque você é um ser político, é um ser dentro de uma sociedade consciente que vai trabalhar a seu favor e a favor dos outros, seus parceiros.
Então, você é um ser político, queira ou não. O fato de você não conhecer política é porque você não conhece a política rasa. Essa política rasa, de votar no fulaninho, votar no não sei o quê, é uma política rasa. A política mesmo é a sua consciência em relação à sociedade. O que você quer para você socialmente? Quero, não que tanto esse lugar vai ser tampado pelo município. Eu quero que o desenvolvimento da mulher, o desenvolvimento do homem caminhem juntos. Então, em quem que eu vou votar? Eu vou votar em pessoas conscientes, uma feminista, que vai batalhar por isso. Então, eu acho que está faltando, aliás, em termos de educação, está faltando muita coisa, né? Mas eu acho que, principalmente, está faltando essa discussão nas famílias, mas principalmente nas escolas, do que é o feminino. Né? Ele é abrangente, ele engloba um monte de categorias, um monte de pessoas envolvidas em suas categorias. Né? A comunidade LGBTQI é imensa, porque a diferença é de todos são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. O seu DNA é diferente. O seu polegar, não tem aquela história de polegar que você bota lá para a polícia saber quem é você? Entendeu? Você vai fazer, tirar a carteira, está lá o polegar. Por quê? O teu é único, não existe outro polegar igual a esse. Então, o que é isso? É diferente, todos são diferentes. Nós só somos iguais só na diferença. É a nossa única igualdade. Agora, a criança, ela precisa aprender isso desde cedo. O jovem, né, que é extremamente alienado, porque olha só para si mesmo como se fosse um saco de confusões, ele precisava ser orientado cedo para se tornar adolescente mais consciente e, futuramente, um homem ou uma mais consciente do seu papel social. Então, a questão política, o que nós queremos para o mundo? Nós queremos pessoas conscientes que transformem o mundo para melhor. O mundo está uma boa merda, né? Você olha para qualquer lugar que você olhe, você encontra conflitos, guerras, insatisfações, tristezas, doenças, confusões. Não está dando certo. O capitalismo não deu certo. O neoliberalismo não deu certo. O fascismo não deu certo. O nazismo não deu certo. Então, nós estamos hoje vivendo um governo de extrema-direita. Horrível. Fascista, machista, derrubou uma presidenta com golpe. Entendeu? O que nós esperamos de um governo desse? Quem votou nesse desgraçado? Eu acho que essa reflexão também tem que ser feita. Entendeu? Por que essas pessoas votaram nessa coisa? Por quê? Porque elas são talvez piores. Por falta de educação, por falta de conhecimento histórico, por não saber como é que se desenvolveu. Não é por maldade, é por burrice, que é pior ainda. E alguns maldade e burrice junto, que é a cesta cheia. Então, eu acho que a gente, hoje, o feminismo, ele não passa só pela discussão do feminino. Ele passa também pela discussão seguinte: que mundo a gente quer? Se é que vai haver mundo, porque a Amazônia está amazonando, né? Por causa do fascismo. Então, a questão ecológica também passa pela questão feminina, pela questão do feminismo. A natureza é feminina, a natureza não é masculina. Tá? Então, a natureza também passa por esse feminino. Então, a natureza é extremamente farta e generosa com ela mesma. Nós nos aproveitamos da generosidade dela. Ela tem que cumprir também as metas, digamos assim, existenciais. Uma árvore, ela não existe porque a gente gosta de manga. Tá? Uma árvore, uma mangueira, ela existe também para cumprir o seu papel, como essência da vida do planeta. Bom, então não é só a menina, o menino também tem que ser socializado para entender e olhar o outro como o outro é, e não como ele gostaria que fosse. Eu respondi essa pergunta? Sim, respondeu. Muito, muito, muito. Então, a Lei Maria da Penha, ela foi criada em 2006. Né? Já foi um adianto em termos de violência da mulher.
mesmo tendo ainda algumas dificuldades para ser implementada de forma mais coerente com o momento atual que a gente vive, mas já é um adianto, né? E é interessante também que a gente perceber que até mesmo a esquerda marxista, ela é machista. As mulheres são machistas, né? Elas que criam esses homens assim. Quem é criado? O homem é criado por quem? Pelas mulheres, em geral, né? O provedor sai para pegar o dinheiro, pegar a comida, e a mulher cria. Como é que o resultado de uma mulher pode ser um homem machista? Como que isso acontece? Quantas perguntas precisam ser feitas para a gente entender o que aconteceu nesse processo? Então, por mais progressista que você seja, muitas vezes você é machista sem saber. Tá? O homem que bate numa mulher, ele é essencialmente machista. Ele pode ser até progressista socialmente. A Amazônia está queimando, então precisamos essa cúpula que está aí, porque a Amazônia não pode queimar. Ele pode ser progressista. Mas dentro de casa, ele não é companheiro da mulher. Ele é machista. Né? Machista nas palavras, porque, por exemplo, o código linguístico, ele é fantástico. Né? Ele revela aquilo que você tem dentro de você. Então, o homem que proíbe uma mulher de usar roupa porque é curta, dentro do código linguístico dele, curto significa prostituta, entendeu? Então, tem uma série de conceitos que envolvem simbologias que vão além apenas de uma relação familiar adequada. Tem simbologias que estão por aí e que é necessário também haver uma espécie de limpeza, digamos assim, linguística, nos pensamentos, nas ações, nas relações, uma limpeza linguística. Você vai a um dicionário, você fica louco, né? Porque tem de tudo lá, o dicionário é para ter de tudo. E você, o dicionário, ele também discrimina. Ele utiliza determinadas palavras com conceitos que extrapolam, muitas vezes, a própria coisa em si. Então, acho que há muita discriminação, há muito preconceito. Eu acho que a nossa sociedade ela é extremamente preconceituosa. Então, é uma verdade absoluta e tudo aquilo que escapa a essa verdade é um conceito que ela não aceita. Então, ela tem um pré-conceito de tudo. Então, ela não aceita, ela não quer ver, ela não enxerga. Então, ela liga a TV Globo, liga a Record, que são coisas horrorosas, mas ela liga outra e vê. E nessa coisa de ficar vendo uma mídia que não vai lhe adiantar em coisa nem atrapalhar, ela começa a estar em tudo. Né? Ela não tem o discernimento, a visão para começar a selecionar aquilo que interessa. Por exemplo, a esquerda sempre se tornou muito presta, né? A esquerda realmente, em relação à direita, nem se compara. Né? Mas, por exemplo, o Che Guevara, que é inspirador, né? Nosso, ele falou uma coisa que eu acho muito interessante. A mulher tem um papel importante em questões como enfermeira e até mesmo como médica, com uma gentileza infinitamente superior à de seu rude companheiro de armas. Uma gentileza que é muito apreciada em momentos em que o homem está desamparado, sem conforto, talvez sofrendo dor severa e exposto a muitos perigos de todos os tipos que fazem parte desse tipo de guerra. Então, segundo Che, as mulheres podiam ser professoras, mensageiras, cozinheiras, enfermeiras, mas sempre em função de atender um homem. Quer dizer, você vê aqui, um cara revolucionário não tinha, né, o entendimento de um cara revolucionário. Então, a revolução dele era uma coisa da conquista do homem. Né? A gente vê, por exemplo, eu fiz uma pesquisa muito grande, porque eu escrevi uma peça de teatro, um musical, sobre a ditadura militar, e coloquei as músicas da época. As músicas são maravilhosas, né? A música da ditadura militar são as músicas do Chico Buarque, André, músicas de protesto, com a voz de muita gente, a Regina, enfim. Esse musical ficou lindo, ficou muito bonito. E nessa pesquisa que eu fiz, eu fui na Comissão da Verdade, é um material, na época da Dilma ainda,
estava lá, todo o material todo, me forneceram tudo, de forma muito amistosa, e eu vi tudo que tinha acontecido. Eu já sabia, né, porque eu passei por como jornalista, as minhas matérias saíam todas em branco, saía assim, uma letra, tudo em branco, saía uma palavra, tudo em branco. Então, a ditadura ela trouxe muitos, né? Problema até mesmo em relação ao meu marido, que é um sociólogo, na época ele era professor sociólogo, foi muito perseguido na época, acabou sendo preso, depois foi solto. Enfim, mas havia um grande contingente de mulheres que na ditadura militar estão na luta armada. Essas mulheres foram presas, torturadas. E a grande questão do torturador, muitas mencionam, para perguntar por que elas não estavam na cozinha. O que elas estavam fazendo ali? Por que elas estavam em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos? Quer dizer, até o torturador, na hora de torturar, perguntava isso. Quer dizer, para você ter uma ideia de como essa coisa é forte, como essa coisa é complicada, né? E como que nós vamos resolver isso com os homens. Os homens vão passar por essa engrenagem toda. Eles precisam fazer contato com seres diferentes deles, com mulheres, entendeu? Então, não adianta ser muito progressista. O que interessa é ser progressista em todas as áreas da sua vida, né? Bom, aliás, o papel da mulher na ditadura militar foi maravilhoso, né? O movimento Araguá, a militância das mulheres de democracia. Em 68, não foi o Médici, não. Foi o anterior, criou o AI-5, eu esqueci o nome, ainda bem. Criou o AI-5 que impedia impediam todos de se juntarem, né? Mais de 2 pessoas andando na rua já era aglomeração. E não podia ter nenhum contato, não podia. Eu fazia nessa época, na ECO, na FRJ, na Praia Vermelha, e a minha faculdade era diariamente cercada por policiais, por uma série de coisas. Prenderam muitos estudantes na época, né? Enfim, e a gente tinha, né, como obrigação, digamos assim, nos livrar daquilo, né? A gente tinha a intenção, a questão da mulher ficou muito aqui no Brasil, muito envolvida com a questão da ditadura. As coisas se completavam, entendeu? Por quê? Se um torturador, uma mulher, ele pergunta por que ela não está em casa cuidando dos filhos, na cozinha, o que ela está fazendo ali, na luta armada, é porque a coisa era séria, entendeu? Misturava tudo, misturava a questão da mulher, misturava a questão da família, misturava tudo, misturava a ditadura, misturava o AI-5, misturava as músicas de protesto, misturavam tudo. Eu mesma sentia que sobrevivi a essa época por causa das músicas de protesto. A gente ficava esperando a própria do Chico Buarque. Era uma coisa assim, era como se ele ajudasse a gente a superar aquilo. Muito bonito esse período. E, ao mesmo tempo, muito triste, né? Porque muita gente morreu, e muita menina, muita garota nova morreu, muito menino também morreu, né? Por causa de uma besteira. Em 75, foi criado o primeiro jornal feminino, Brasil Mulher, Londrina, Paraná. Esse jornal ficou importante porque foi nele que se empregou a primeira vez a palavra feminismo. Então, em 80, a Marta Suplicy foi convidada para criar um quadro de programa TV Mulher da Rede Globo, na qual ela discutia temas considerados inéditos na televisão, como masturbação, sexualidade, dava conselhos práticos. Então, em 1980, começou a abertura maior. Tanto uma abertura política, né? Porque havia muito enfrentamento político contra as mulheres, os homens, todo mundo ia para a rua, em passeatas,
Direta Já, que ficou conhecido. Então, começou a haver uma abertura, uma possibilidade da ditadura abrir mão do poder, né, dos militares abrir mão do poder e voltar à democracia para os civis. E a televisão começou a questionar toda essa função da mulher, porque também havia um interesse muito grande das mulheres continuarem o seu trabalho no feminismo, né? Então, essa coisa da Marta Suplicy, TV Mulher da Rede Globo, foi assim, um avanço fantástico em relação ao corpo da mulher. O que ela fazia com isso? Para que ela pretendia brigar tanto? O que havia nesse corpo que era tão necessário que ela protegesse? O orgasmo, a masturbação, a sexualidade. Por que as mulheres estavam tão interessadas nisso? Primeiro, porque elas ficaram a vida inteira sendo afastadas, né, dessa sua sexualidade. Segundo, porque o corpo é uma coisa muito forte, né? Então, os livros de sexologia começaram a aparecer também, né? E o relatório Haidt foi um profundo estudo da sexualidade feminina, que mostrava que os de desinformação sobre o sexo não era também uma exclusividade brasileira, era também americana, era também europeia, quer dizer, do mundo todo não tinham acesso à sua própria sexualidade, elas não olhavam para o seu corpo, elas tinham vergonha, né, de olhar para o seu corpo. Por isso que eu acho que o trabalho de pompoarismo que você faz, eu acho maravilhoso, que é uma abertura para as mulheres que ainda não passaram pelo feminismo, né, delas se aprofundam nelas mesmas. Acho que o feminismo brasileiro também é muito classista, né? Porque nós temos as empregadas domésticas. Então, eu sou feminista, cozinha, mas a minha empregada não é feminista, ela vai. Então, sabe, que feminismo é esse? Entendeu? Então, nós contratamos pessoas que não são feministas para fazer o nosso trabalho, que nós somos feministas. Então, eu acho que aí, sabe, tem que pensar muita coisa. Tem que repensar muita coisa. É um feminismo classista, um feminismo que é um feminismo que não reconhece o outro, é um feminismo que as negras, os negros, estão tentando e modificar e transformar. Então, nós tivemos também um cenário muito interessante de feministas negras na década de 70. A Lélia Gonzalez, que é uma pessoa que eu conheci pessoalmente e a gente conversou muito, ela escreveu uns trabalhos maravilhosos e promoveu o Prêmio Nacional de Mulheres Negras na cidade de Valença, no Rio de Janeiro. E, assim, importante foi porque o movimento das mulheres negras também pegaram, né, a questão do racismo e do sexismo. Essas discussões políticas sobre a mulher negra foi muito interessante, porque até então não se confrontava, né, o feminismo com o racismo. E isso era necessário. Nessa mesma época começou o movimento LGBT também, em fevereiro de 79, mulheres de orientação sexual diferente da heterossexualidade, lésbicas feministas, elas decidiram atuar com o grupo Somos, que era um grupo de ação lésbica feminista, com o posicionamento político de independência ante a centralização do poder masculino. Elas discutiram, eu achei muito interessante esse processo também, que a heterossexualidade era imposta a todas as mulheres como a única sexualidade normal. Então, essas ideias, né, não foram bem aceitas das mulheres, porque soava como radical para os feministas, mas criou aí uma cisão que eu achei importante, a discussão do LGBT, tá? Que iniciou aí com as lésbicas também, tá? O que eu acho importante. Em São Paulo também aconteceu o primeiro encontro brasileiro de homossexuais, teve apenas participantes de todos os estados, mas foi um movimento importante, que pela primeira vez, nesse momento, em 80, e nesse outro momento, em 79, discutia a questão LGBT.
Então, isso em 79 e 80 foi importante, porque a gente ia, mais tarde, depois que a ditadura acabou, foi feita uma constituinte, em 1988, representando os interesses, né? E criou-se, então, um lobby nacional de mulheres feministas, o Lobby do Batom, que foi muito interessante. Ficou conhecida como uma bancada feminista no Congresso Nacional, a Eloneide Stewart, principal protagonista. Então, houve uma participação maior através dessa constituinte. Se discutiram muitos temas feministas que foram agregados à constituinte de 88. Isso foi muito interessante. Muitas mudanças. O homem perdeu o estatuto de provedor, porque a mulher sempre foi provedora. A quantidade de chefes de família no Brasil é enorme, chega perto de 70%. E a mulher também, ainda bem, na Constituinte, a resignação de ser a mulher mandada, aquela mandada pelo homem. Porque ela já era chefe de família. A mulher brasileira sempre foi chefe de família, desde a época de escravatura, né, que nós passamos agora a ver, depois também, depois da escravatura, ela sempre foi chefe, ela sempre resolveu as coisas. Enfim, mais ou menos isso, tem muito material, muita coisa. Eu aconselho ler o livro Segundo Sexo, da Beth Friedan, Simone de Beauvoir, e A Mística Feminina, da Beth Friedan, e também esse livro da Mary Del Fiore, que eu achei muito interessante, e Caliban e a Bruxa, que também é muito interessante. A Hannah Arendt, que eu gosto, é uma pós-moderna, acho fantástica, também é uma leitura. Nós temos aí na nossa história brasileira mulheres fantásticas. A Maria Bonita do Lampião, quem conhece a história da Maria Bonita sabe que a mulher... Aliás, as mulheres nordestinas nunca tiveram esse tipo de preconceito, né? Elas sempre foram muito companheiras dos seus homens e os homens muito companheiros, né? Se bem que havia ali uma relação de poder, mas elas eram poderosas, sempre foram. Temos aí a Garibaldi também, que foi atrás do Garibaldi, na Itália, e entrou aqui, voltaram para cá, fizeram uma guerra juntos, e a coisa foi muito interessante. Quem conhece a história gosta muito da Anitta, eu sou fascinada pela Anitta. Enfim, enquanto a Igreja Católica tentava construir santas, encontramos mulheres enclausuradas pelos maridos no meio da elite. Na verdade, as mulheres de camadas mais populares viviam livres. Tá? Elas detinham também um poder, que eu acho muito interessante. Elas eram uma espécie de bruxas, né, que foram muito perseguidas, inclusive, na época da Inquisição. Teve Inquisição no Brasil também, por incrível que pareça. Então, elas foram muito perseguidas, né? Mas elas eram mulheres de poder, elas praticavam curas, né? Eram benzedeiras, elas lutavam contra os opressores, lutavam contra os homens de engenho, lutavam faziam práticas mágicas que protegiam elas, seus filhos e seus agregados, né? Os homens, seus amantes. Elas lutavam de forma mágica. E esse feminino, ele é muito interessante, porque nós temos ainda, né, nossa mitologia, nós temos ainda, entre os negros, entre o pessoal das lavouras, que ainda permanecem nos campos, nós temos, entre os indígenas, um imaginário mágico, né? E esse imaginário mágico, ele muitas vezes resolve muitos problemas, né? Então, elas preparavam, através dos seus pós e das suas rezas, remédios que curavam, mas também remédios ou poções mágicas que protegiam corpos, amansavam seus senhores por meio de beberagem, de ervas diversas, e neutralizavam atos e pensamentos que pudessem
puni-las. Homens e mulheres se beneficiavam disso. Então, esses lugares mágicos também era o corpo feminino e todas as imagens que inspirava. O órgão da mulher sempre foi um órgão que o homem se afastou por ele, né? Existia no imaginário também popular do homem que a vagina ela era uma boca, que abocanhava o pênis, né? E a mulher se usou muito essa dificuldade do homem, né, em relação ao corpo dela, muitas vezes para se proteger de uma procriação, de uma coisa indesejada. Então, a mulher nunca foi submissa, ela foi subjugada, mas submissa ela nunca foi. Ela sempre teve isso que os homens nunca entenderam. O sexto sentido da mulher, a intuição feminina, a possibilidade de falar com outros mundos, de se entregar a outros mundos, também é uma coisa feminina. Abrir mente, abrir chakras para se comunicar com a natureza, para se comunicar de forma supernatural, não é sobrenatural, é natural, com outros seres, enfim. A mulher nunca foi submissa. Ela só precisa agora, já que nós estamos passando por um feminismo mais adequado à época, um feminismo que discute o capitalismo, discute o fascismo, discute o racismo, discute as diferenças. Então, nós precisamos de uma humanidade diferente. Nós temos hoje em dia uma nova mulher, e essa nova mulher precisa de um homem. E esse novo homem pode ser construído, infelizmente, principalmente os héteros, através do convite da mulher para que ele entre nesse espaço de conversa, de aceitação, de harmonização, de amor, de carinho e de encontros. Então, eu acho que o feminismo hoje ele está com seus dias contados se ele não trouxer um homem para essa discussão. Então, é isso que eu queria falar. Espero que tenham gostado. Se tem alguma pergunta, por favor, façam. Olha, a gente não tem nenhuma pergunta, só teve uma interação do André dizendo que já faz um tempo que esse comentário está lá, eu não quis te interromper porque estava bom pra caramba. Ele diz que só acrescentaria o Ocupa Mic no Palácio Capanema e depois no Canecão, como movimento cultural da resistência após Semana da Arte de 22. Tá bom. E, tá bom. enfim, Nossa. foi lindo, assim, essa tua fala ela é muito inspiradora, muito inspiradora. Eu soube que você está escrevendo um livro sobre esse tema. Eu estou aqui, estou esperando, sou uma das, enfim, ansiosas, porque um dos módulos do curso, que o pompoarismo ele não é um curso, ele é uma experiência online, mas não tem como a gente falar de sexualidade feminina sem contextualizar tudo isso que você está trazendo generosamente para a gente, né? Trazendo da tua experiência, trazendo de tudo isso. Então, assim, essa partilha é grandiosa. Estou muito honrada e grata de te receber aqui, né? Eu que agradeço. Eu sei o quanto os árabes são uma representação assim desse machismo, né? Desse patriarcado forte. E ao mesmo tempo quanto as mulheres árabes conseguem com um olhar, né? Porque em vários lugares ainda na Arábia elas usam burca e o único poder social que elas têm é a força de um olhar. E como elas conseguem manter esse feminino poderoso e exuberante, apesar de tudo isso, né? De todo esse cenário aí que você desenrolou pra gente. E como que a gente, aqui no Brasil, é parceira pra caramba, de como que as alianças entre as negras, entre as índias, entre as brancas, no momento de dificuldade, né, ela aconteceu. Então, essa competição que o sistema sempre exaltou, sempre foi uma grande mentira, uma grande bobagem, sabe? E eu vi um filme, eu não sei se você chegou a ver, foi um pouco antes da pandemia, Uma Vida Invisível.
A Fernanda, ela chega no finalzinho, mas são duas irmãs na década de 50. E, e assim, eu tinha, imagina, a minha avó me criou e a nossa diferença é de quase 50 anos. Então tinha umas coisas, uns textos, uns machismos que ela reproduzia e que eu simplesmente não conseguia entender. Aquilo para mim era um grego muito distante. Eu falei, cara, da onde que minha avó tira isso? E assim, uma vez eu cheguei com um amigo de moto, foi um escândalo. Eu estava numa motoca. Aquilo parecia que eu tinha, sabe? Tava, enfim, transgredido. Quando eu vi o filme, eu me inundei de um amor enorme pela minha avó, porque eu consegui entender qual era a língua que ela falava e qual o contexto que ela Aham. estava vivendo. E eu pude ser muito grata pela liberdade, por poder dirigir meu carro na década de 80, ter um carro no meu nome, comprar meu patrimônio, pagar as minhas contas, não precisar de um homem para me dar autorização para fazer um voo internacional. Que é Uhum. isso, é muito simples, muito É, tranquilo para gente, mas isso foi uma conquista de mulheres muito fortes que se arriscaram muito, muito. muito mesmo, muito mesmo. Há toda uma lista de mulheres, né, que tiveram uma presença fantástica desde o final do século XIX, início do século XX, meados do século XX, e culminou com essa coisa incisiva da década de 70, entendeu? Eu acho que foi um trabalho belíssimo que as mulheres enfrentaram e, sabe, deu certo. Demorou, mas deu certo. É isso. E a E vai gente só pode continuar. usufruir disso. Essa liberdade que as mulheres têm hoje em dia, as meninas, né, que têm hoje em dia os próprios parceiros, enfim, isso aí foi conquista de muitos anos. Né? Então, isso tem que ser valorizado. Eu acho que tem que ter essa cultura e esse ensinar nas escolas, tem que abrir discussão sobre isso para meninas e meninos. E aí o respeito entre eles vai ser muito maior. Quando eles crescerem, a violência vai diminuir muito contra a mulher. Quando você tem informação, quando você tem cultura, você tem educação, diminui muito. Né? A violência é resultado da ignorância. Né? Ignorância em todos os níveis. Então, se você diminui a ignorância, diminui a violência. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que, enfim, o meu site, elianegunning.com, está renovado, vocês estão todos convidados. Estou escrevendo esse livro, Feminino e Feminismo, deve demorar mais uns 6 meses, porque eu deixo na geladeira um tempo bom, depois eu volto, deve demorar uns 6 meses ainda. Estou com uma editora da autora.com também. Essa editora só vende livros impressos, vende e-books, e quem vende todos os meus e-books agora é a Amazon. Eu tirei dos editores todos e resolvi eu mesma fazer os e-books pela Amazon. E está indo bem. Então, estão todos convidados, se quiserem aprofundar mais coisas, a gente está aberto para conversar. Tá Eu ótimo. agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos. Amei estar com vocês. E estou vendo que eu estou muito queimada. Eu tenho pego piscina quase todo dia. Estou queimada, agora que eu estou vendo. Tá ótimo. Muita vitamina D necessário. Saúde. Aliás, é uma coisa que vocês manjam muito, né? Essa saúde, essa vitalidade, essa disposição de ouvir, de trocar. Isso é lindo, sabe? Você me inspira muito. Você é uma pessoa que nunca está completamente, sabe? É alguém que está sempre trocando com a gente. E isso é muito Que bom. bom. Isso Eu que faz um agradeço. bem enorme. Muito obrigada, querida. Boa noite. Obrigada pela generosidade, pela troca, por estar aqui com a gente. Gratidão, viu? Muito sucesso para você, saúde, paz e que a gente possa estar aqui nesse espaço trazendo outras coisas, sabe? Fomentando outros tipos de cultura, de troca, sabe? De saberes, porque Uhum. é isso. Isso que você trouxe diminui a violência porque aumenta o conhecimento, né? Aumenta. Então, traz luz. É isso. Ilumina. É isso. Gratidão. Obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite.